Olá, pessoal. Nessa videoaula, nós vamos fazer a correção de alguns exercícios do Enem, né? Esses exercícios foram retirados da aplicação do Enem de vários anos até 2019, ok? Bom, a primeira questão é do Enem de 2011. Ela diz o seguinte: todo o país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína H1N1. Segundo o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, de São Paulo, a imunização deve mudar no país a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem chances de barrar uma tendência de crescimento da doença que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. Aí tá aqui uma tabela que indica a campanha de vacinação da gripe suína, né? E aí ele dá o período de vacinação de cada um dos grupos e a quantidade de pessoas vacinadas. E aí ele diz: escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, qual é a probabilidade dela ser portadora da doença crônica? É muito comum nas questões do Enem que tratam de probabilidades vir acompanhado de uma tabela. Então, a gente primeiro precisa saber fazer a leitura dessa tabela, né? Ele quer saber qual é a probabilidade de, nesse posto de vacinação, ter sido atendida uma pessoa com doenças crônicas. Bom, pessoas portadoras de doenças crônicas está aqui, ó, 22. Só que primeiro eu tenho que pensar no meu espaço amostral. O meu espaço amostral é o total de pessoas vacinadas nesse posto. Então, eu tenho que somar os trabalhadores da saúde indígena, os portadores de doença crônica, os adultos saudáveis de 20 a 29, a população acima de 60 e os adultos saudáveis de 30 a 39. Eu tenho que somar todas essas pessoas que foram vacinadas para ter o meu espaço amostral, tá certo? Então, eu estou somando, ó, 42 mais 22 mais 56 mais 30 mais 50, que deu um total de 200 pessoas. Então, nesse universo de 200 pessoas vacinadas, aí o evento é o que eu quero. Eu quero só os portadores de doença crônica. Quantas são? 22. Então, a probabilidade de um evento é dada pelo número de elementos do evento, dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. O meu evento tem 22 pessoas. E o meu espaço amostral tem 200. Observe que a resposta está em porcentagem, não é assim? Então, eu vou simplificar a minha fração, 11 sobre 100, não é? E como é que eu faço para transformar, eu dividir por 2, tá certo? O numerador e o denominador. Vanessa, como é que eu faço para transformar em porcentagem? Você chegar até aqui, é só multiplicar por 100%. Ó, é só multiplicar por 100%. Toda fração que eu quiser transformar a probabilidade em porcentagem, multiplica por 100%. Aí 100% eu cancelo com 100, 100 com 100. Então, só sobrou 11%, que é a letra C. Então, 11% é o que representa as pessoas portadoras de doença crônica que foram vacinadas nesse posto. Ok? Vamos para a próxima. Essa também é do Enem 2011. Ela diz o seguinte: Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões, rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com temperaturas das ilhas de calor da região que deveriam ser inferiores a 31 graus. Tais temperaturas são apresentadas no gráfico. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade dele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas é... Então, ó, ele quer saber a probabilidade dele escolher uma das regiões que seja adequada às recomendações médicas. Aí, qual foi a recomendação médica? Foi que ele deveria morar, né, nas regiões com temperaturas inferiores a 31 graus. Então, vamos olhar aqui, ó. Aqui está um gráficozinho. Eu tenho cada uma das regiões e tenho a temperatura média. Não é assim? Então, aqui, ó, 31 graus é essa linha que eu estou destacando, ó. Então, ele tem que morar em regiões embaixo dessa linha. Abaixo dessa linha, na verdade, né? Então, eu tenho aqui uma, que é a rural. Tenho duas, que é a residencial urbana. Tenho 3, que é a residencial suburbana. Então, ele tem 3 escolhas para morar, tá certo? E aí, o que levou a maioria dos alunos a errar essa questão no Enem foi que pensou, 3
É o que eu quero, de um total de 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então 3 sobre 5. Tem que tomar muito cuidado com o meu espaço amostral, certo? O meu espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades. E quais são as possibilidades? Não são todas. Por que não são todas, Vanessa? Por que só tem 4? Porque ele vai se mudar. Ele mora no centro. Então, o centro não é uma opção para mim. Ele não faz parte do meu espaço amostral. Por quê? Porque eu moro aqui. Como é que eu vou me mudar para o mesmo lugar que eu moro? Não faz sentido. Então, o meu espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades que eu tenho para me mudar. E eu posso me mudar, então, para o rural, para o comercial, para o residencial urbano ou para o residencial suburbano. Eu não posso me mudar para o centro porque eu já moro lá. Então, eu tenho quantas opções do meu espaço amostral? 4. Agora, dessas 4 opções que eu tenho, quantas estão abaixo dessa linhazinha que é chamada de ilha de calor? 3. Né? Então, a probabilidade, né, de um evento acontecer é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. O número de elementos do meu evento são 3, que são as regiões que eu posso morar. O número de elementos do espaço amostral são todas para qual eu posso me mudar, que são 4. Então, a probabilidade é 3 sobre 4, letra E. Como eu disse, muita gente errou essa questão nesse Enem, foi direto para 3 sobre 5, contando aqui direto no gráfico. Mas a questão já tinha deixado claro aqui que eu não posso me mudar para o centro. Eu posso me mudar para o rural, para o comercial, para o residencial urbano ou residencial suburbano. Então, eu tenho 4 regiões que eu posso me mudar. Muita atenção na leitura das questões do Enem, certo? Bom, a próxima questão é do Enem 2014. Ela diz o seguinte: para analisar o desempenho, um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer no contexto desse teste. Vamos lá, então. O paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo. Então, ele tem a doença e é positivo. O paciente tem a doença e o resultado do teste deu negativo. O paciente não tem a doença e o resultado deu positivo. E o paciente não tem a doença e deu negativo, ok? O índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente tiver a doença. O quadro abaixo refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, aplicada em uma amostra composta com 200 indivíduos. Conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade é... Vanessa, o que é a sensibilidade? A questão explicou aqui em cima. A sensibilidade é a probabilidade do resultado do teste ser positivo e o paciente ter a doença. Então, a doença é presente e o teste deu positivo. Então, tá aqui, ó. É essa partezinha que eu quero, ó. Ele tem a doença e o teste deu positivo. Isso é a sensibilidade, tá certo? Agora, Vanessa, como é que eu vou calcular o meu espaço amostral? Então, vamos lá. O meu espaço amostral é o conjunto de pacientes, né, que eu estou analisando. Ah, Vanessa, eu poderia usar os 200? Né? Poderia, mas, né, eu vou analisar somente os que têm a doença. A doença está presente. Se eu somar só essa partezinha aqui do meu teste, eu vou ter 95 mais 5. 95 mais 5 é igual a 100, tá certo? E agora, dentre esses que têm a doença presente, quantos o teste deu positivo? O teste deu positivo para 95, é o meu evento, tá certo? Então, ó, a minha probabilidade vai ser o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. O meu evento tem 95 pacientes que testaram positivo, aqui, ok? E desses pacientes que testaram positivo, ok? Eu tenho um universo de 100 que a doença estava presente. 95 dividido por 100 é a mesma coisa que 95%. Então, portanto, a letra E, tá certo? Bom, esses são só alguns exemplos da aplicação de probabilidade no Enem. É um assunto muito recorrente. Espero que vocês tenham entendido.
Agora, depois de assistir todas as videoaulas e resolver as questões que foram propostas e corrigidas nessas videoaulas de correção, você está apto a resolver as questões da avaliação que foi proposta para a gente fechar esse conteúdo de probabilidade. Mais uma vez, eu me coloco à disposição pela plataforma ou pelo WhatsApp para tirar dúvidas, tá certo? Espero que eu tenha ajudado e até a próxima.